Amém, irmãos, muito bom dia, espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos abrir no Salmo 56, vamos salmodiar o Senhor. É um miquitão. Miquitão é um termo musical ou literário, usado nos Salmos. Só que esse é um miquitão diferente, ele é um miquitão sobre Jonat Elem Recoquim. O que é Jonat Elem Recoquim? É o nome da melodia que esse miquitão é executado. Quem tiver uma Bíblia com referência vai ver do lado a palavra título explicando. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Até aqui. Glória a Deus por esse salmo. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Capítulo muito importante. Aqui Jesus começa a sofrer uma oposição terrível por parte dos fariseus. O grande problema dessa oposição é que Jesus ele não respondia às expectativas dos fariseus para o Messias. Os fariseus, eles criam que o Messias seria um grande líder político, libertador. Só que Jesus não veio para estabelecer esse tipo de reino naquele momento. E isso começou a causar oposição da parte dos fariseus. Então vamos à leitura bíblica. Mateus 12:1 diz: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, com discernimento, com sabedoria, de maneira bíblica. Que os meus irmãos, Senhor, possam ser edificados na palavra pelo teu poder. Que o Senhor venha operando no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E esse capítulo ele começa com um quadro interessante. Ali é uma sociedade rural, Jesus está caminhando, seus discípulos estão próximos a ele, existe uma multidão seguindo Jesus, várias pessoas, e os discípulos começam a entrar nas searas. Provavelmente eles estavam colhendo trigo ou cevada, que é um dos poucos alimentos no qual era viável eles colherem, esfregar com a mão e comer. E os fariseus, vendo aquilo, eles fazem uma acusação contra Jesus.
E o texto, contra os discípulos, e o texto continua dizendo assim: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Até aqui. Veja, novamente Jesus faz uso do termo Filho do Homem, no qual ele se auto-intitulava o Messias. Porém, a sua plateia, eles não faziam esse link com o livro de Daniel. Ou outra que tinha esse discernimento. Por quê? Porque Jesus não queria insuflar uma revolta política. Se Jesus chegasse abertamente, falasse, eu sou o Messias, provavelmente haveria uma revolta política. E não é esse tipo de reino que Jesus veio infringir. Aí o que acontece? Em resposta à acusação dos fariseus, Jesus vai fazer aqui algo parecido que ele fez no Sermão do Monte. Jesus, como autor da lei, que foi inspirada pelo Deus Espírito Santo, Jesus ele vem conduzindo o povo a uma interpretação correta da lei. Então ele vai usar 3 casos. Ele vai usar a citação do livro de Oséias, que nós vamos ler, vai usar o caso que aconteceu com Davi, e vai usar o caso dos sacerdotes. E começando pelos sacerdotes, ele faz uma citação de Números. No livro de Números, fala que os sacerdotes no sábado tinham que oferecer sacrifício, trocar o pão das proposição, fazer todo o serviço do templo. E isso era um trabalho. Então a primeira coisa que Jesus fala, aqui está alguém maior do que o templo. O que Jesus está querendo dizer? Aqui ele está se posicionando na sua divindade, ele está se posicionando como Deus. E com essa autoridade divina, ele começa a legislar em cima do Antigo Testamento. E a primeira citação dele está ligada ao serviço no templo, à adoração. Dessa maneira, os seus discípulos estando comendo enquanto estavam o servindo, aquilo não seria pecado, porque ele chama ele de inocentes. Olha o final do versículo 7. Não condenareis os inocentes. Então a primeira proposição de Jesus é o seguinte: olha, eu sou maior que o templo. Meus discípulos estão aqui me servindo. Hoje é sábado. Eles estão trabalhando como os sacerdotes trabalharam. Da mesma maneira que os sacerdotes não tiveram culpa, eles também não têm. E aí Jesus faz a seguinte alegação, que até do sábado é o Senhor. Esse versículo, ele definitivamente, ele coloca fim ao hábito judaico de guardar o 7º dia. O sábado do Senhor. Esse versículo é taxativo. E por que Jesus fala isso? Eu separei aqui um texto, vocês não precisam abrir, eu vou ler. Está em Hebreus 4, versículo 9, diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que Jesus está falando? Ele está fazendo um comparativo com o 7º dia da criação, onde Deus descansou de suas obras. Um comparativo, o escritor de Hebreus está falando de Jesus sendo o nosso descanso, como é citado no Evangelho de João. Isso tudo baseado em cima dessa confirmação
porque Jesus, até do sábado, é o Senhor. O que eu tenho que tirar daqui? Veja, todas as igrejas vão dizer que já não precisa mais guardar o sábado. Porém, alguns irmãos de igrejas históricas, eles guardam o chamado sábado cristão, que é o domingo. Então deixa eu colocar algo para vocês. Nós não encontramos na Escritura base para dizer que eu vou tirar o culto a Deus do sábado e colocar no domingo. Para nós, não existe dia santo. É lógico, existe um dia em que eu adoro a Deus, existe um dia em que eu me reúno com os irmãos, mas assim, toda a minha semana é para Deus. Toda a minha vida é para Deus. Então nós entendemos que não é um bom entendimento se guardar o domingo como se fosse o sábado cristão. Respeitamos. Existem alguns irmãos, outro dia eu ouvi uma pregação, e aquele irmão, ele foi taxativo na pregação dele. Ele colocava o domingo como se fosse um sábado mesmo. Dentro da visão dele era coerente. O problema é que nós não encontramos nenhum versículo direto dizendo que o domingo substituiu o sábado. Na verdade, o que eu encontro na Bíblia é o seguinte princípio, que toda a minha vida eu fui comprado de maneira definitiva para Deus. Então, nós entendemos que o cristão não tem que guardar nenhum tipo de dia. Entendemos também que a alegação da seita adventista e das igrejas que guardam o sábado, na qual vinculam a salvação à guarda do sábado, aí já é uma heresia, a qual eu preciso tomar muito cuidado. Inclusive, eu não aconselho os irmãos a ouvirem pregações da seita adventista, nem de igrejas que guardam o sábado. Isso é um desvio de fé, é uma coisa muito séria. Eles têm uma aparência de irmãos, porém, para eles nós não somos sábado, não somos salvos, porque não guardamos o sábado. E isso é uma heresia. Por isso que a gente não se mistura. Nós praticamos separação bíblica. Já em relação aos queridos irmãos aliancistas que querem guardar o domingo, nós não temos esse problema. Por quê? Porque eles dizem que é um princípio, que é um hábito, que não é algo salvífico. Eles fazem isso de maneira cerimonial, o que é completamente diferente. Então, se um dia você ouvir alguém falando sobre guarda do sábado, entenda, aquilo é uma heresia. E se outro dia você alguém falando, olha, domingo eu vou para a igreja porque domingo é o dia do Senhor, isso é um costume, o qual, inclusive, nós temos o costume de fazer nosso culto no domingo, sem problema nenhum. Amém? E aí, o que Jesus mais nos fala? Veja que interessante. Qual era o ponto aqui dos apóstolos estarem colhendo espigas? Eu vou ler o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Veja que interessante. Até hoje na criação, nós podemos dizer que nós estamos nesse sábado do Senhor.
Porque a obra de Deus não acabou. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Esse descanso definitivo vai acabar na consumação de tudo com a salvação em Cristo Jesus. É algo bem interessante. Mas olha que interessante. Quando os discípulos entraram naquele campo, existe um texto em Deuteronômio que fala algo engraçado, que começa a mostrar o princípio correto da lei. Deuteronômio, capítulo 23, a partir do 24, diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até que te fartares. Porém, não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. O que esse texto aqui está dizendo? Se alguém tinha fome, ele podia entrar na vinha de um irmão, colher as uvas e comer, mas não podia levar embora. Da mesma maneira, ele podia entrar no campo de um irmão, como os discípulos fizeram, colher as espigas e se alimentar. Veja, esse texto mostra que a finalidade da lei é para o bem-estar do homem. A finalidade da lei não é para punir o homem. E Jesus coloca uma pedra sobre o assunto, citando o que aconteceu com Davi. Davi, quando fugia de Saul, foi procurar o sacerdote Aimeleque, acho que era o nome dele, e ele pediu comida. O sacerdote não tinha comida, tinha apenas os pães da proposição. Esses pães eram exclusivos dos levitas. E aí vamos ver o que aconteceu naquele caso. Isso está em 1 Samuel 21, a partir do versículo 3. Diz assim, não precisam abrir, eu vou ler. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres? E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali o pão quente no dia em que aquele se retirasse. O que acontece? Esse pão era dedicado aos levitas. Esse texto mostra que Davi, o sacerdote e seus homens violaram a lei, mas não foram culpados. Por quê? Porque o assunto é fome. O assunto é se alimentar. O centro da lei, embora ela já não valha mais, o centro da lei é o bem-estar do homem. Jesus, ele vem trazer para os fariseus, vem trazer para a nossa geração, olha, a prática religiosa é voltada para o bem-estar do homem. Toda a minha interpretação bíblica tem que ser baseada no bem-estar do homem. Não é aquela visão do homem ao centro. Deus é apaixonado por ti, aquelas besteira. Deus tem um ponto fraco, isso é bobeira. Isso aí não é bíblico. Na verdade, quem tem um ponto fraco sou eu, que é Deus, porque Ele me tirou da lama. Mas, dessas teologias que em Deus é o homem, se fala muita besteira, e essa besteira agrada muita gente. Mas é porque a pessoa não parou para pensar que não foi ela que aceitou Jesus, mas foi Jesus que aceitou ela com seus pecados e transgressões. Porém, esse besterol gospel não muda o fato de que o centro da lei
é o bem-estar do homem, feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu vou mais longe, o bem-estar da igreja, que são os irmãos de Jesus e os filhos de Deus, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos reler um versículo aqui. Versículo 7, Jesus fala: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. O que acontece aqui? Jesus faz a citação do livro de Oséias. E no livro de Oséias, os homens estavam falando: Deus vai ter misericórdia de nós, Deus vai aceitar nosso sacrifício. E Deus chega taxativo, ele fala: misericórdia eu quero e não sacrifício. O que Deus está falando? Olha, religião vazia, prática séptica, liturgia religiosa vazia, eu não aceito. Eu só aceito um culto verdadeiro, baseado na minha pessoa, baseado na misericórdia, baseado no amor. Um culto de todo o coração, onde Deus realmente é o primeiro. Muitas pessoas falam com a sua boca que louvam a Deus, mas na verdade mentem com as suas práticas, onde Deus não é o primeiro. Então é muito importante lembrar desse versículo sempre. Misericórdia quer e não sacrifício. Deus não aceita religião vazia. Deus só aceita, vê, se você está adorando a Deus via religião vazia, você não adora o Deus da Bíblia. Você não adora o Deus que nós pregamos. Nós pregamos o Deus que é adorado em espírito e verdade, em obediência à palavra, por gente que realmente ama o Senhor em primeiro lugar. Amém? Amém. Vamos seguir na nossa leitura. Versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? Veja, Jesus, como judeu, no sábado ia na sinagoga. Porém, quando ele chega na sinagoga, ele encontra uma pessoa com uma deficiência na mão. E os fariseus, para terem do que acusar Jesus, perguntam se é lícito curar no sábado. E qual é o problema dessa pergunta? Veja, a lei em nenhum ponto proibia a cura no sábado. Em nenhum ponto a lei proibia a prática da medicina no sábado. Isso foi uma criação dos judeus. Sabe que nem Evangelho da Prosperidade, fazer sacrifícios para Deus? Sabe que nem igrejas de costume, onde você tem que usar determinada roupa para agradar a Deus? Sabe como aquela pessoa que se aproxima de Deus por obras humanas? Tudo isso não vale nada. Mas os judeus daquela época criaram todo um sistema de regras em cima da lei, na qual eles julgavam que curar no sábado era pecado e grave transgressão. Então, para terem do que acusar Jesus, eles vêm com a pergunta: é lícito curar no sábado? Aí Jesus novamente apela para a lei. E olha o que Jesus fala. Versículo 11. E disse-lhes: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Olha como Jesus, ele é Deus, né? Os fariseus diziam o seguinte: se for para livrar o animal da morte, pode trabalhar. Porque eles eram avarentos. E aí, o que acontece? Jesus vai naquele ponto.
Peraí, se cair um animal de vocês na cova, vocês não vão tirar? E é o que eles faziam, eles tiravam. E aí Jesus continua, versículo 12. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Primeiro ponto, o Sinédrio não tinha autoridade para matar Jesus. Então eles precisavam formar um conselho, uma armadilha, para poder levar o caso aos romanos e matarem Jesus. Só que aqui Jesus traz um princípio muito importante, ainda mais nos dias de hoje, de que o ser humano vale mais do que um animal. Essa semana eu estava conversando com minha irmã e ela comentou uma frase que me chamou a atenção. E ela falou, tem feto que está na barriga da mãe pedindo, me chama de cachorrinho para que a minha vida seja preservada. O que nós vivemos hoje em dia? Eu inclusive criei um termo religioso, não sei se esse termo já foi criado. Eu creio que nós vivemos hoje em dia o hinduísmo cultural. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é uma religião lá do Oriente, é uma religião panteísta. O que é o panteísmo? Eles não servem um Deus como nós, um Deus pessoal. Para o hinduísmo, tudo é Deus. E desde a década de 60 para cá, nesse grande trabalho feito pelo mundo para destruir a fé cristã, e usando várias ferramentas, o hinduísmo começou a entrar no Ocidente. E os desdobramentos dessa doutrina satânica, a gente vê a todo lado, onde coloca animais no mesmo nível dos homens. Isso é completamente antibíblico. Por quê? Porque quem dominava no jardim era Adão. Quem cuidava do jardim era Adão. Quem deu nome aos animais foi Adão. Na cultura hebraica, quem dá nome tem autoridade sobre aquele que é nomeado. Da mesma maneira que foi Deus que nos deu o nome, homem e mulher. Então o que eu tenho que tomar cuidado? Todo esse movimento ambientalista que envolve hoje, veja, nós somos a favor da preservação do planeta, sim, eu vivo nos matos. Mas o que se faz por aí tem um conteúdo muito mais profundo. Muitos interesses envolvidos, muito dinheiro correndo. No Brasil são bilhões de dólares envolvendo ONGs, envolvendo pessoa que vive disso. Certa vez eu vendo um vídeo no YouTube fiquei assustado na porta de uma universidade brasileira. O youtuber estava fazendo um abaixo-assinado, lógico, era uma pegadinha. Ele estava com o ovo na mão, aí ele dava um nome para o ovo e falava, eu estou fazendo um abaixo-assinado pela proteção da vida do pintinho dentro do ovo. E todos os alunos assinavam. Aí depois ele falava, eu também tenho um segundo abaixo-assinado contra o aborto. Ninguém assinou. Isso coloca a vida dentro do útero materno inferior à vida de um animal. As duas são importantes? São, mas a principal é a vida humana. Inclusive, tem muito irmão que pratica idolatria com seus animais de estimação. Tem muito irmão que humaniza animal, está errado. Isso não é bíblico, humanizar animal. Humanizar que eu falo não é você brincar, você fazer uma brincadeira, falar que nem retardado, que é o que a gente faz sempre com o animal. Falar frase que você sabe que o animal não está entendendo o sentido da frase, mas ele está entendendo você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que se arranca os cabelos por causa dos animais.
Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, porque hoje nós vivemos uma inversão de valores que vem desse hinduísmo cultural que se instalou. Pessoas não comem carne por causa de moda. Se a pessoa não gosta de carne, é uma coisa. Agora a pessoa vem falar, não, os animais morrem de maneira cruel. Cruel? Outro dia eu vi um vídeo de um leopardo velho sendo atacado por hiena. Elas despedaçavam o leopardo vivo. Outro dia eu vi um inseto super bonito, louva a Deus. Ele estava comendo o cérebro do outro inseto vivo. Outro dia eu vi um sapo comendo sua vítima, come vivo. Não existe misericórdia no reino. Por quê? Porque o pecado entrou e desorganizou a criação. Porém, nós, seres humanos, nós criamos os animais com decência. Nós cuidamos bem dos animais. Quando vamos matar os animais, procuramos fazer de uma maneira humana. E é lógico, fica aqui o registro, que nós somos contra qualquer tipo de crueldade contra os animais, porque nós entendemos o chamado bíblico de proteger os animais, porque quem domina protege. Agora, gente, precisa parar com essa besteira. Existem outros interesses por trás que querem desumanizar o homem, porque dentro de ideologias políticas, ideologias que usam até religião, o ser humano se tornou para muitos o câncer da sociedade. O problema da Terra é o ser humano. Isso é antibíblico. Porque a Terra foi dada aos homens, é uma autoridade dada aos homens. E isso não mudou. Mesmo com a entrada do pecado, corrompeu. Mas não mudou. Então eu tenho que tomar muito cuidado em dias de valores invertidos. Muita coisa errada está acontecendo. Peça discernimento. Cuidado com pessoas, com políticos, com mentalidades inescrupulosas. Elas são antibíblicas, elas vão contrárias à Bíblia. Se você vê a sequência de filmes de Hollywood, o problema da Terra é o ser humano, segundo esses filmes. Parece que nós estamos atrapalhando, e não é isso. Então, assim, seja bíblico, cuide bem dos animais, preserve o meio ambiente, porém, não entra no tal do hinduísmo cultural, que coloca as criaturas acima do homem. Isso é muito sério para Deus. Amém? Amém. Vamos continuar nossa leitura. Opa, caiu aqui. Pega para mim, por favor. Não estava grampeado. Obrigado. Próxima vez, olhem pelo irmão, para o irmão grampear. Amém. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 15. Jesus, sabendo disso, de que ele estava armando para matar ele, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. Gente, existe um outro ensino nas entrelinhas aqui. Estão querendo te fazer mal? Pula fora. É pessoa inescrupulosa? Se afasta. Muitas vezes a gente é crente, a gente é bobo. E a gente deveria se afastar de pessoas que querem nos fazer mal. Só que isso é uma lição difícil de aprender. Mas a Bíblia dá inúmeros textos. Apartai-vos daqueles que andam desordenadamente. Olha, mais desordenado do que querer te matar, do que querer te fazer mal, do que querer te trazer dano, não tem. O que Jesus fez? Se retirou, não ficou no meio debatendo, não ficou discutindo com aqueles filhos de Belial. E aí o que ele foi fazer? O texto continua, versículo 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse o que lhe fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará,
nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Do que aqui está falando o escritor Mateus? Do cumprimento de Isaías 42. Mateus faz uso dessa ferramenta para que se cumprisse o que diz o profeta, para que se cumprisse o que estava escrito. Só que aqui é uma coisa interessante, veja. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que está no versículo 19 e 20. Não contenderá nem clamará, não esmagará a cana quebrada. Gente, é simples. Não contenderá e nem clamará mostra que Jesus não faria uma revolução. Jesus veio para estabelecer, no primeiro modo, um reino espiritual. É isso que quer dizer o versículo 19. E o versículo 20 quer dizer o seguinte: não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Veja, eram termos que apontavam para os necessitados. A cana quebrada era aquela pessoa alquebrada. O morrão que fumega é aquela pessoa que estava sendo oprimida, dizimada. Isso é um termo, é um ditado popular. Que Mateus estava querendo dizer? Que Jesus, e o profeta Isaías também, o Messias não se estribaria, não se faria crescer em cima da miséria e da desgraça dos outros, como os falsos profetas fazem. Quem mais se aproveita da desgraça dos outros são os falsos profetas. Nós vemos isso até hoje. Essa semana eu tive uma experiência, estava num cliente e ele falou: nossa, pastor, tem pastor aqui que faz ligação dentro da minha loja. E ele, sem temor nenhum, fala coisas horríveis para outro pastor. Já ouvi dizer que ia tomar o dinheiro da mulher, já ouvi dizer coisas de baixo calão. Falei: deixa eu te explicar uma coisa, isso aí não é um pastor. Isso aí é um vagabundo, safado, sem vergonha, que devia ser levado para a delegacia por falsidade ideológica. Você não deve respeito a esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa envergonha a Deus. E jamais trate uma pessoa assim como pastor. Aí ele olhou e falou: nossa, é verdade, é bem sem vergonha. Eu falei: é o que ele é. Você está julgando, sim, as obras. Pelas vossas obras o conhecereis, é o que Jesus diz. Nós temos que fazer diferença entre o erro, mas quando tem intenção, nós temos que ser rigoroso. E nesse caso aqui é bem claro o texto de Isaías. Jesus não veio para trazer mais opressão. Jesus veio para libertar. Olha que interessante o 21. E no seu nome os gentios esperarão. Libertar não somente os judeus. Inclusive libertaria os gentios. Amém? Amém. Vamos seguir. Eu não sei os irmãos, mas eu tinha dificuldade, eu não compreendia muito bem o que era a cana quebrada e o torrão que fumega. Eu ficava tentando imaginar a cana quebrada, o que é isso? Vamos seguir, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Veja, aqui tem um versículo extremamente importante. Aqui existe algumas doutrinas envolvidas. Primeiro, demônios podem causar enfermidades nas pessoas. Segundo, a libertação espiritual é uma cura espiritual e muitas vezes física.
Eu tenho que separar as duas. Por quê? Porque nem sempre o endemoniamento vai trazer um sintoma físico, uma enfermidade física visível. Porém, nós temos textos na Bíblia que mostram que a possessão demoníaca provoca doenças. E aqui no caso, uma doença séria, ele era cego e mudo. E Jesus o cura, expulsando o demônio. Então aqui eu tenho que olhar com equilíbrio. Primeiro, nem toda enfermidade é demoníaca. Isso está errado. Segundo, virei a moeda. Existem enfermidades que são demoníacas. Terceiro, muitas vezes a possessão demoníaca não provoca doenças visíveis. Mas pode acontecer. Então isso aqui é muito importante. Porque eu preciso tomar muito cuidado. Nesses versículos que nós vamos ler, eu preciso tomar cuidado com uma coisa. Eu não posso cair nos falsos ensinos e nos exageros do movimento de batalha espiritual, mas eu também não posso cair no cristianismo frio e intelectual de muitos irmãos históricos, na qual tudo é natural, nada é espiritual. Os dois estão errados. A boa teologia não pode transformar nossa cabeça numa melancia, na qual essa má teologia, primeiro, de um lado vê o demônio e tudo. Segundo, do outro lado, manso e suave, o Senhor está dormindo. Se você tiver uma doença, meu amigo, pode comprar o plano funerário, porque Deus está dormindo. É o que muitas teologias de irmãos reformados históricos nos ensinam pelas suas práticas. Eu já vi muito disso. Talvez os irmãos não tenham visto, mas eu já vi gente que, olha, se aparecer uma doença, compra o caixão. Porque Deus não serve para nada, porque Ele não faz mais nada. Manso e suave, o Senhor está dormindo. Não tem mais cura, não tem mais sobrenatural, não tem mais expulsão de demônio. O cara está endemoniado, virando os olhos. O cara pergunta, você está meio estressado? Acho que você precisa tomar um chazinho de camomila. Essa teologia eu sou contra. Não sou a favor. Vou até falar uma coisa para vocês. Eu prefiro errar de olhar o demônio numa situação onde ele não está aí, orar, pedindo para Deus curar, libertar, expulsar, do que ficar de braço cruzado, vendo um ser criado em mais semelhança de Deus sofrer na mão de demônios. Para mim, a minha posição é hoje. Viu coisa errada, eu oro. Se eu tiver a sensação que é espiritual, Senhor, liberta aquela pessoa. Se manifestar visivelmente, eu expulso. Essa é a posição que nós temos aqui na igreja. Somos contrários a ver o demônio em tudo. E somos contrários a que Deus está dormindo. A transformar a fé, como a gente brinca, numa igreja que é uma sorveteria. Tem crente que você conversa à vontade de chorar. Veja, essa semana mesmo aqui, tivemos pedidos de oração pelo sono de uma criança. Qual foi a minha orientação? Orientei assim, falei, olha irmãos, a gente antigamente nós ungíamos casas, ungíamos objetos, entendemos pela Bíblia que essa não é uma prática válida. Pela Bíblia, somente os presbíteros podem ungir, e aquilo é um símbolo da presença da igreja ali. Porém, irmãos, não muda o fato de que é necessário muitas vezes, quando o ambiente espiritual fica mais denso, de eu fazer uma batalha espiritual de oração. Clamando a intervenção de Deus, clamando a manifestação do poder de Deus, clamando uma limpeza espiritual, pedindo proteção de Deus, constante. Vão haver momentos na sua vida em que você vai ter que diariamente interceder junto a Deus pedindo misericórdia.
Isso é bíblico. Ah, mas eu não estou vendo o capeta. Não precisa ver, você tem um inimigo. A Bíblia diz que ele veio para magoar os santos. E se ele tiver oportunidade, ele vai atazanar. E aquilo é uma oportunidade de você crescer em graça, você crescer em fé, você crescer no conhecimento do Senhor. Você aumentar a sua intimidade com Deus através da palavra e da oração. E até do jejum. Buscando se aproximar de Deus e clamando: Senhor, se o Senhor não colocar a mão. Então, em tudo isso eu preciso tomar cuidado. Amém? E o texto continua, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? O que eles estão falando aqui? Eles estão dizendo: não é esse o Messias? Porque ele executou a cura e a expulsão de demônios. Obrigado. Aí o 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. O que acontece? Eu vou tratar melhor desse assunto semana que vem. Eu vou nas duas pregações repetir o período do 22 ao 30. Mas o que os fariseus disseram? Olha, ele não é o filho de Davi. Ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Nós vamos conversar sobre isso. E aí diz assim, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. O que Jesus está falando aqui? Havia alguns filhos de fariseus que eram exorcistas. Aí Jesus pergunta: se eu expulso pelo poder de Belzebu, seus filhos expulsam por quem? E isso colocaria os filhos na mesma categoria que Jesus. É o que ele faz aqui. E aí o texto continua, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui. Veja, aqui eu tenho mais dois ensinos importantes. Primeiro, que Satanás nunca batalha contra Satanás, porque ele estaria dividindo o seu reino. Jesus nos ensina a verdade que jamais Satanás vai desfazer suas obras. Isso é muito importante, vocês já vão entender por quê. Segundo ponto, a informação mais importante da passagem: é necessário um poder espiritual maior neutralizar um poder menor para tomar conta da casa. Que Jesus usa uma figura do meio militar, na qual um guerreiro vence o outro guerreiro e amarra ele. Já expliquei para os irmãos que não existe na Bíblia nenhum tipo de oração amarrando demônios. Essa mania dos crentes está amarrado, aí o outro está solto, está amarrado, isso aí não existe. A oração bíblica é a seguinte: sai em nome de Jesus. Acabou. Ah, vou eu soca. Fica quieto, em nome de Jesus, e sai. Eu vou te matar, quieto. Te proíbo de falar em nome de Jesus e sai agora. Essa é a oração bíblica. Então, se você tem esse hábito, se corrija. Não existe na prática, está amarrado. Isso é jargão evangélico, criado pelo imaginário dos crentes.
O que Jesus está ensinando aqui é que um poder maior tem que neutralizar o menor. Por quê? Porque ele mesmo fala que ele expulsa demônios pelo poder de Deus. Então a expulsão de demônios tem que ser feita pelo poder de Deus. E Satanás jamais expulsa Satanás. E aí vem uma questão que eu gostaria de discutir com os irmãos. Então, como a gente explica os exorcismos que acontecem em outras religiões? Como a gente explica as curas miraculosas que acontecem em outras religiões? Veja, a Bíblia não me dá uma explicação direta. Por exemplo, cirurgias espirituais feitas pelo Dr. Fritz. Curas espirituais feitas por santos. Graças, entre aspas, alcançadas na religião tal. A Bíblia não fala diretamente sobre o assunto, mas com esses 2 versículos, eu tenho condição de definir uma doutrina bíblica que explica o engano que opera nessas religiões. E eu amarro essa doutrina em 3 pontos. Primeiro dele, tá? Existe uma coisa chamada falso exorcismo. E existe algo bíblico chamado expulsão de demônios e libertação. O que é expulsão de demônios? É quando alguém é liberto de um demônio. O que é libertação? É quando alguém é salvo e a casa é limpa e o Espírito Santo vem morar nele. É diferente. E existe o falso exorcismo. Então, o primeiro ponto que eu amarrei, o que acontece nesse falso exorcismo é o seguinte: Isaías 42. O que diz esse texto? Esse texto diz que Deus não divide a sua glória, não reparte a sua glória com outra pessoa, com outro ser. Eu vou ler o texto e depois vou explicar. Diz assim, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Foi o que nós lemos agora há pouco. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei, os gentios o esperarão. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Está falando do ministério do Messias. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, primeiro ponto, o que acontece nos exorcismos das religiões não é de Deus. Porque, base bíblica, Deus não divide sua glória, Deus não dá sua honra aos ídolos, Deus não dá sua honra às imagens de escultura, seja da idolatria, seja da feitiçaria. Se eu vejo uma suposta cura, se eu vejo uma suposta expulsão de demônios, aquilo não é obra de Deus. Porque ele não dá glória a santos, ele não dá glória a Exus, a entidades, a mentores. Deus dá sua glória a Jesus Cristo, seu Filho, o Messias. Então aqui eu já sei
que Deus não está operando ali. Segundo ponto, Deus é santo. O que é Deus ser santo? Ele não se mistura com as práticas erradas. Então, se eu estou vendo uma operação de milagres num local que não ensina a palavra de Deus corretamente, Deus não está ali. Porque Ele é santo. Tem uma citação, quer ver que interessante? Deus não se mistura com pecadores. Essa teologia está explícita na Bíblia desde o Antigo Testamento, que eu separei aqui. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu, profeta Isaías: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías diz aqui? Que ele é pecador. O que os serafins dizem aqui? Que Deus é santo, ele não se mistura com o pecado. Então eu sei que em qualquer tipo de religião que não segue a Bíblia, em que Jesus não é o centro, Deus não está ali, segundo informação bíblica. Aí a terceira informação bíblica. Mas pastor, eu já vi pessoa ser liberta de demônios na feitiçaria e na idolatria. Se não foi Deus, foi quem? É uma ótima pergunta. Aí eu tenho que apelar para essa passagem de Jesus. Veja, o diabo não vai ir lá expulsar o demônio. Por quê? Porque ele não quer dividir o seu reino. Porém, visivelmente, para quem está fora, eu vejo algo. Da mesma maneira que eu vou ver o falso profeta fazer descer fogo do céu, entendeu? Quando estiver diante do anticristo. Então eu tenho que entender o seguinte: Satanás nunca luta contra Satanás. Porém, ele é o pai do engano. A única explicação viável para uma, entre aspas, libertação ou cura nas religiões falsas é a seguinte: Satanás está aumentando o engano. Satanás, ao realizar sobrenatural, ele está aprisionando cada vez mais as pessoas. E se a pessoa tinha um nível de engano debaixo de um espírito maligno tal, ela começa a ter um nível de engano maior, mais possessa de demônios, e fica enredada de uma forma em que ela não pode sair. Como eu sei disso? Porque Jesus me ensina que Satanás não pode expulsar Satanás. Então trabalha junto, ele soma e perpetua o engano. É simples. Não precisa raciocinar muito para entender. Nossa, aquela pessoa foi curada. Sim, entrou um demônio pior. E o engano aumentou, porque nunca mais aquela pessoa vai largar daquela religião. Missionários batistas e presbiterianos que andavam em terras chinesas e terras hindus no século XIX lidavam com famílias inteiras, escravas de entidades malignas. E essas famílias relatavam curas, expulsão de demônios, entre aspas, e milagres realizados pelas entidades. E eles puderam atestar esse versículo, esse princípio, da mesma maneira.
E o último ensino que eu tiro dessa passagem, extremamente importante. Jesus ensina que é necessário um valente amarrar outro valente. Quem defende que crente pode ficar endemoniado está errando tremendamente. Eu já falei isso. Graças a Deus o Senhor me deu luz. Por quê? Se eu disser que um crente ficou endemoniado, quem habita dentro do crente? O Espírito Santo. Jesus me ensina que é necessário um poder maior amarrar o outro poder para tomar conta. Se o crente ficou endemoniado, sabe o que eu estou dizendo com a minha teologia errada? Que a criatura chamada demônio, que é um anjo caído, ele é uma criatura de Deus, foi mais poderosa do que o Criador. Entrou na vida do crente e possuiu o crente. Isso é um absurdo. Aí você pode dizer, mas pastor, eu já vi crente endemoniado. Não, você já viu demoniado. Você já viu religioso endemoniado. Crente não fica endemoniado. Pode ficar opresso, oprimido, tudo isso a gente já estudou. Mas eu não posso negar o que Jesus fala aqui. Aí, o que muitos que trabalham com exorcismo e movimento de batalha espiritual falam? Eles falam o seguinte, mas a pessoa pecou, com isso ela dá uma legalidade do demônio entrar. Muitos de nós ouvimos isso, e eu já ensinei isso, graças a Deus o Senhor me libertou, e eu já me retratei com a igreja. Só que é o seguinte, aonde que está o versículo do Novo Testamento que me ensina que quando alguém peca, um demônio entra na vida da pessoa de maneira automática? Na verdade, quando alguém peca, eu posso sofrer sim influência demoníaca, mas não possessão, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é eu dar uma legalidade de acordo com a autorização de Deus, Deus liberar para minha vida ser tocada e espíritos malignos virem me afligir. Isso pode até fazer parte da disciplina de Deus. Mas qualquer coisa diferente disso, falar em possessão, falar em domínio, não existe. Agora, falar uma coisa para vocês. Tem muita gente dando coisa errada na vida, porque está sendo atacado por demônios, porque está dando brecha e Deus está disciplinando ela, usando os demônios. E isso é uma grande verdade. E quando coisas erradas acontecem na nossa vida, eu tenho que parar e orar a Deus. Senhor, isso que está acontecendo é uma disciplina tua? O Senhor autorizou para que demônios me incomodassem? Para que eu acordasse? Nós precisamos tomar cuidado. Como diz o pastor Marcos Granconato, quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Como diz o pastor Aloysio Antônio Silva, irmão, não dá brecha, porque a coisa vai dar errado. Nossa, o pastor falou brecha? Sim, falei brecha, e eu uso o termo brecha, não tenho problema nenhum com isso. Na verdade, eu tenho problema com crente que não leva as coisas de Deus a sério. Na verdade, eu tenho problema com crente que não enxerga 2 palmos do mundo espiritual na cara. O diabo está sapateando nas costas dele, ele está quieto. Está achando que é tudo normal. Só que, veja, eu não nasci, nem você nasceu para ser capacho do demônio. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e quando a gente age errado, a gente tem que se corrigir. Nós temos que ter visão espiritual da coisa, de tudo. Não podemos ver o demônio em tudo, mas não podemos deixar o demônio sapatear nas nossas costas. Gente, orar em tudo. A boa teologia não pode nos cegar para a realidade do mundo espiritual. A melhor teologia que já teve na Terra foi a teologia de Jesus de Nazaré, o Cristo. E a teologia de Jesus de Nazaré era extremamente espiritual.
era cura, era expulsão de demônios, era chamar de raça de víboras, era dar nome aos bois, em cima dessa melhor teologia registrada na Bíblia. Eu tenho que estar atento para tudo. E que Deus nos dê sabedoria e discernimento para nunca a gente fazer apologia do diabo, fazer nosso culto baseado no diabo. Porém, ter uma fé viva, ter discernimento, conhecer. Veja, como diz o pastor Paulo Júnior, quando ele falava dessas histórias de conspiração, tem um vídeo dele de Illuminati. Paulo Júnior falava o seguinte: nós não acreditamos num poder paralelo guiando o mundo. Porém, nós não nos esquecemos dos desígnios e dos ardis de Satanás. O que ele estava dizendo? Olha, quem controla o mundo é Deus. Pode até ter gente aí tentando fazer coisa errada. Só que a gente acredita na soberania de Deus, mas não despreza as armadilhas de Satanás. Amém? Vamos orar? Após a oração, vou estar respondendo perguntas, tá? Na sala da igreja. Senhor, obrigado por teus ensinos. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, uma vida cristã pura, saudável, cheia de bons frutos, Pai, com todo discernimento e toda percepção. Em nome